O Teatro Santa Isabel, há 150 anos, pegava fogo. Um teatro de estilo neoclássico, vereador Maguari, que foi construído com muito esforço do povo de Pernambuco à época, inclusive sobre o contrato do engenheiro e arquiteto Louis Léger Vautier, francês, que veio para cá para construir o teatro por 400 contos, e a província não tinha 400 contos para construir um teatro, terminou o seu projeto sendo baixado para 240 contos. 1840, a ordem de serviço, o teatro começa a ser construído. No Teatro Santa Isabel, a cultura europeia ela chega ao Nordeste, ao Brasil, notadamente a ópera, ainda em grande popularidade. No Teatro Santa Isabel é montada La Traviata, de Giuseppe Verdi. É um teatro que não apenas era usado para as artes, para o fomento das artes e também a valorização da cultura de Pernambuco, a província talvez mais renomada do ponto de vista do conhecimento. Inclusive aqui nós tivemos em 1827 a criação da primeira Faculdade de Direito do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, e hoje Faculdade de Direito do Recife, da qual eu tenho orgulho de ter sido egresso e ter sido professor, ser professor. O fato é que o Teatro Santa Isabel, ele também foi o grande palco das lutas abolicionistas, como, por exemplo, Joaquim Nabuco, que atribui ao teatro a vitória das lutas abolicionistas. Digo isso, vereador Carlos Gueiros, porque há 150 anos esse monumento da cultura brasileira pegava fogo. E nós, preocupados com não apenas o aniversário de 150 anos da grande tragédia sobre a cultura do Brasil e de Pernambuco, no que se refere ao incêndio do Teatro Santa Isabel, que foi manchete nacional, nós fizemos um trabalho de inspeção na última sexta-feira. A nossa equipe de gabinete esteve presente na estrutura física do teatro. Acompanhamos todos os locais onde fomos fazendo o devido relatório para o encaminhamento à Prefeitura da cidade do Recife e também aos órgãos, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, e para que alertar a sociedade. O fato é que o teatro não está devidamente equipado para se evitar uma tragédia como ocorrida há 150 anos. Nosso trabalho foi feito com o acompanhamento de um engenheiro e de uma arquiteta, que fazem parte do nosso gabinete. Nós fizemos o devido estudo técnico para o encaminhamento dos órgãos de controle e também do CREA, do CAU, para que a sociedade saiba que aquele patrimônio precisa ser, vereadora Ana Lúcia, bem vigiado. Nós não podemos correr o risco de perder o Teatro Santa Isabel para uma tragédia que não seria, nesse caso, a primeira vez. E quantos milhões de reais nós precisaríamos para reerguer um teatro daquela dimensão? Provavelmente nós não teríamos as condições para a recuperação desse monumento à cultura, esse monumento às artes, à música e também à própria atividade, vereador Chico Kiko, política da cidade. Então, faço aqui o registro de uma visita técnica do nosso gabinete ao Teatro de Santa Isabel, nome dado justamente à princesa Santa Isabel, quando da visita do então imperador Pedro II à nossa cidade. Isso em 1850. Antes o teatro era conhecido, vereadora Aimee, como o Teatro de Pernambuco, no local que hoje é a Praça da República, mas que antigamente era conhecida como a Praça do Erário. Então, é importante que esse trabalho seja feito, não apenas pela nossa equipe, mas por todos, do acompanhamento dos equipamentos.
da nossa cidade. Estamos com um cronograma em execução de todos os museus da cidade, de controle, de prevenção de incêndio de todos os museus, e também iremos fazer, mesmo de equipamentos que não pertencem à municipalidade, mas que pertencem ao povo pernambucano, recifense e brasileiro como todos, são as nossas igrejas, que constituem o maior patrimônio barroco que nós temos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Nós não temos aqui competência legislativa, vereador Wilton Brito, para questões eleitorais. A Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu competências privativas da União, entre elas a do direito eleitoral. Nesse momento de reconfiguração da política nacional, surge novamente o debate no Congresso Nacional, agora no âmbito do Senado Federal, de uma reforma política. Uma reforma política que terá impactos diretos sobre a reeleição do próximo ano dos parlamentos municipais e também das prefeituras das capitais. O sistema majoritário para prefeito, para vice-prefeito, tende a manter-se, claro. Nós não acreditamos e não há nenhuma proposta na mesa para transformarmos o Brasil num sistema onde os parlamentos se transformassem as cidades se transformassem no modelo parlamentarista, a exemplo de outros lugares, como, por exemplo, Portugal. No entanto, no que se refere às câmaras municipais, existe a possibilidade da introdução, no próximo ano, de um sistema eleitoral diferente do atualmente adotado, o sistema proporcional em lista aberta, que é o que nós adotamos hoje, e que não faz nenhum sentido do ponto de vista da realidade política do Brasil, na medida em que os partidos entraram em processo de decomposição, o sistema entrou em exaustão, a população repudia, é absolutamente refratária a qualquer iniciativa partidária, os partidos estão na lona, os partidos estão desacreditados, nada indica que os partidos irão se reerguer. No entanto, nós temos que organizar as eleições sobre bases partidárias, no princípio da proporcionalidade, que é completamente irreal. Esse aqui é o fato. Hoje, dificilmente vamos encontrar um eleitor com desejo de depositar o voto numa determinada legenda. Salvo exceções, a regra no Brasil hoje é que os eleitores estão afastados do sistema dos partidos, do sistema político existente. Entre as propostas que estão na mesa, o PSDB propõe o sistema eleitoral à semelhança do modelo alemão, o sistema distrital misto. Novamente, essa discussão volta. Essa discussão, inclusive, eu já cheguei a defender, no âmbito do PSDB, essa posição, lá atrás, em 2010, quando a posição do PSDB era pelo distrital puro, o modelo americano, o modelo inglês, onde a circunscrição eleitoral ela é dividida em várias partes e a eleição para o parlamento ela é majoritária em todos os distritos. Essa proposta, que era a proposta histórica do PSDB, ela se rivalizava de forma em absoluto a proposta do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi de proporcional em lista fechada. Historicamente, o PT defende o sistema em lista fechada, onde o eleitor não votaria num candidato, e sim numa lista pré-ordenada pelo partido. Então, o PT tinha uma proposta, que era uma proposta definida como lista fechada, o PSDB tinha uma proposta que era de voto distrital puro. À época, em 2010, eram os dois grandes partidos do ponto de vista das eleições presidenciais, e caso houvesse um entendimento, poderíamos estabelecer
a partir das eleições de 2012, o sistema proporcional a modelo alemão, o sistema distrital misto, onde o eleitor ele vai às urnas para votar 2 vezes para o parlamento. Um voto ele dá ao candidato do seu distrito. O outro voto ele dá ao candidato da sua preferência partidária, numa lista pré-organizada, pré-ordenada pelo seu partido. Então, dessa forma, que é o modelo misto, modelo alemão, teríamos condições de cuidar em equilíbrio de 2 grandes valores. O da política do distrito, onde o representante, ele representa a sua circunscrição eleitoral, defendendo os interesses da sua circunscrição, do seu bairro, e, ao mesmo tempo, teríamos a confirmação de uma necessidade de identificação ideológica. O eleitor votando no partido que ele se identifica ideologicamente. O que poderia fazer com que, no município, aliás, num distrito, ele pudesse, inclusive, votar num candidato que ele acredita que representa bem os interesses locais do seu distrito e votando até de forma diferente, em termos de partido, para a sua legenda. Esse é o modelo que vem dando certo na Alemanha desde 1949, quando os alemães criaram o novo sistema, e que está atualmente em vigor. Eu acredito que este projeto, ele é um projeto que contemplaria o equilíbrio entre o macro e o micro, ele permite um acompanhamento pós-eleição do eleitor e do representado, porque o eleitor sabe exatamente quem ele deve buscar para a defesa de interesses do seu distrito, no parlamento, quando a questão é de defesa do interesse do seu distrito, e ele sabe também qual é o partido que representa as suas ideias do ponto de vista dos seus princípios do debate ideológico. Essa reforma, existe uma discussão se ela é necessária passar por uma emenda à Constituição, porque a Constituição estabelece que o sistema é proporcional para a eleição da Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, mas a Constituição ela não menciona qual seria o sistema de eleição para os parlamentos municipais, para as câmaras municipais. Nesse sentido, há quem advogue a necessidade simplesmente de uma alteração pela lei, e não por uma emenda à Constituição, fazendo estabelecer, portanto, esse modelo de equilíbrio entre o macro e o micro. A proposta, eu acredito que ela tende a fortalecer também os partidos, porque necessariamente ela força o eleitor a escolher um partido da sua preferência, ajuda na recuperação. Claro que a gente não pode manter esse sistema de hiperfragmentação, onde nós temos mais de 30 partidos. Isto é absolutamente insustentável do ponto de vista da teoria democrática. Não há como um parlamento funcionar bem com tantos partidos. Aqui mesmo, quantos partidos aqui o presidente, quando chama as lideranças, passa mais... A gente, para decidir uma questão que envolve partidos, liderança, tem praticamente a mesma quantidade de vereadores e de lideranças. Todo mundo é líder, porque todo mundo aqui, a quantidade de partidos que nós temos aqui é muito grande. A hiperfragmentação aqui é grande. Isso dificulta também a organização do debate. Isso dificulta também uma relação de freios e contrapesos entre governo e oposição. Então, nesse sentido, acho que o Senado acerta em procurar botar essa discussão, já que nós temos o artigo 16 da Constituição, que estabelece que, se não houver reforma do sistema eleitoral até um ano antes da eleição, a reforma entra em vigor, mas não se aplica à eleição subsequente. Então, se até outubro não houver nenhuma modificação, nós entraremos no ano que vem
com uma eleição para a Câmara Municipal, para as câmaras municipais, onde obedecerá ao princípio da proporcionalidade, sem que o eleitor esteja preocupado com ela. E, mais uma vez, inclusive, com um novo componente, é que, a partir da próxima eleição, não haverá mais a possibilidade de coligação partidária. Isto muda a geografia do voto, isto muda os arranjos que são feitos e que nós aqui também conhecemos, que não há nenhuma lógica do ponto de vista da preservação de um equilíbrio ideológico das representações no parlamento a partir do sistema que está estabelecido. Então, eu acredito que a discussão ela é salutar, colocar na ordem do dia é importante, enquanto a Câmara segue com a agenda de reforma da Previdência, da reforma tributária, já que as duas casas não podem caminhar com as mesmas reformas, que o Senado faça sua parte também, aprovando a alteração do sistema eleitoral a ser utilizado nas eleições municipais do próximo ano, enquanto a Câmara mantém a sua agenda. E depois se troca a reforma vindo do Senado, vai para a Câmara, e aí assim a gente teria tempo, presidente, de no próximo ano já enfrentarmos as eleições com novas regras, porque as regras que estão sendo colocadas, elas não atendem a uma racionalidade e elas não atendem a uma lógica de preservação dos princípios democráticos. Eu escuto com atenção o vereador Renato Antunes. Vereador André Regis, interessante essa última parte da sua fala, sobre o papel do Congresso nessas três pautas que são importantes, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma eleitoral, que não se fala, mas é importante sim. E a gente, enquanto Câmara Municipal, seremos afetados diretamente na próxima eleição em 2020, e é importante que o Senado, de fato, se debruçasse sobre essa proposta, e a Câmara fosse, então, a casa revisora dessa reforma. Só um aspecto, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que o voto distrital em lista fechada, embora seja inteligente a forma como ela é estruturada, eu temo se o Brasil ele tem hoje, no meu ponto de vista, maturidade política para lidar com isso na prática. Eu tenho um posicionamento que o voto distrital ele é importante porque ele traz aquele aspecto importante da representação. Vamos trazer para a nossa lógica local aqui. Então, nós teríamos aqui o Recife fatiado em algumas zonas eleitorais e haveria ali parte dessa representação na Câmara seria discutida dentro de cada distrito. Então, teríamos representação na Zona Oeste, na Zona Sul, seria interessante. Agora, em relação à lista fechada, quando eu falo da questão da maturidade e pela fragilidade hoje dos partidos políticos, é a gente ficar vítima daquilo que a gente chama do caciquismo eleitoral, político, onde cada partido vai fazer a sua lista fechada e quais são o critério que vai ser feito isso. Eu temo por isso, até brincava aqui com o prefeito João da Costa, que uma lista dessa, uma vez exposta, vai ter briga dentro do partido, capaz de gente morrer, aquele que está lá em primeiro lugar. Então, eu penso que talvez seja, não digo que precoce, mas nós talvez não temos essa maturidade, do meu ponto de vista, e aqui falo da minha parte pessoal, de discutir o voto em lista fechada, embora a ideia do misto é importante porque contempla as duas situações. Mas talvez o distrital com lista aberta, no meu ponto de vista, já seria um grande avanço, porque a gente contemplaria a questão local, onde cada distrito teria um representante legal, e a outra parte seria ainda, como é hoje, atualmente, com lista em voto aberto, onde o eleitor sabe em quem está votando. O fato de você votar numa lista fechada, você está votando no partido. E, infelizmente, culturalmente, a gente não tem no Brasil essa política do eleitor votar no partido. Acho que isso aí é fato. Se fizer uma pesquisa hoje, a gente vota na pessoa. É assim que funciona. Não era para ser. Juridicamente, era para a gente ter partidos políticos, né, com ideologias bem expostas para que a população escolhesse o que é melhor, como acontece hoje em algumas nações. Mas hoje no Brasil, quando eu falo que a gente não tem maturidade para isso, eu penso que talvez você queria criar mais confusão na cabeça do eleitor. Essa é a minha visão, mas concordo que a gente pode evoluir. Talvez um passo, no meu ponto de vista, mais racional, seria de fato o voto distrital, mas em lista aberta, para não criar talvez tanta confusão na cabeça do eleitor, sobretudo por esse ambiente que Vossa Excelência falou. Excelência, eu estou inscrito, eu quero até conceder todo o meu tempo ao vereador André Regis, né? Acho que o debate é bom, André Regis, a gente pode discutir mais sobre esse assunto. Se Vossa Excelência se permitiu, eu sei do meu tempo, e você me dá mais um minuto só para concluir meu pensamento. Eu acho que o distrital ele é importante porque, de fato, você
cria aquela ideia de representação. Eu acho que dentro da Câmara Municipal, o vereador que vai, sei lá, na nossa visão aqui, Boa Viagem, vai ser um distrito, né? A Zona Norte vai ser um distrito, e o vereador, como político mais próximo da população, estaria diretamente na comunidade. Eu acho que seria um ganho. Mas o lista fechada, dentro da fragilidade dos nossos partidos políticos, como Vossa Excelência bem colocou, onde não existe hoje, as siglas políticas se multiplicam por fins diversos, mas não, a gente vê aí partidos, né, brigando entre si para quem defende tal ideologia, mas na prática, uma meia dúzia de partidos que de fato têm essa representação ideológica. Os demais são legendas eleitorais que só servem para disputar a eleição. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas parabéns pelo discurso, acho que é importante trazer essa pauta e torcer para que o Senado, de fato, faça seu papel e faça a reforma eleitoral, pelo menos o start, para que a gente possa discutir isso e amadurecer o nosso sistema político, que, infelizmente, ainda não é um dos melhores. Parabéns e obrigado aí pela parte e poder discutir esse debate. Acho que é importante trazer essa maturidade para o nosso povo. Antes de mais nada, presidente, eu gostaria de agradecer, deixar registrado o agradecimento ao vereador Renato Antunes por ter cedido tempo e por ter feito a parte tão relevante para o debate, trazendo elementos para discussão sólidos. Esse é um tema que nós não temos como levar para o laboratório, testar e depois aplicar. A política não funciona assim. Na química, na física, você vai para o laboratório, se testa, funcionou com os ratinhos, aplica-se. Aqui a gente não pode fazer isso. A gente, muitas vezes, inclusive, a ideia é boa e o resultado é um desastre. E estou antevendo o desastre do próximo ano, porque o fim das coligações, num país que tem mais de 30 partidos, só aqui na Câmara Municipal, nós temos 18 partidos. 18 ideologias políticas, é difícil você encontrar. Aliás, não existe, né? Não existe espaço para 18. Mas veja, e temos aqui 18, mas no Congresso Nacional tem mais, e mais vindo por aí. Porque o que acontece é que a facilidade de se criar partidos no Brasil, associado ao volume de dinheiro e os recursos que vêm acompanhando com rádio e televisão, fizeram com que os políticos buscassem criar o seu próprio partido. Então, é o líder, porque ele antigamente fazia parte de um partido, passou agora a ser o dono do partido, no sentido de ser o seu presidente. E aí você destrói qualquer tipo de organização legislativa de representação. Mas o que Vossa Excelência coloca, o modelo alemão, e a gente poderia seguir nessa linha, e eu proponho, o modelo que eu proponho, ele permitiria que o eleitor votasse 2 vezes no candidato do seu distrito, por identificação com o distrito. E veja, toda eleição no distrito passaria a ser uma eleição majoritária. Isso favorece o debate, porque aí a comunidade poderia organizar o debate para saber quem defende o quê no seu distrito. Isso iria fazer com que também os partidos criassem uma maior quantidade de candidatos, preparassem mais candidatos. O ambiente também intrapartidário, ele também melhoraria, porque o ambiente nos partidos é muito ruim. Na hora na disputa, você disputa com o seu companheiro de legenda. Isso, quantas vezes quem participa do processo, você sabe que você encontra um colega de uma legenda que não é a sua, está torcendo por você. Não, mas tudo bem, porque cada disputa passa a ser uma disputa dentro do seu partido, da sua coligação, que não vai poder mais. Então, na coligação dele, ele está ali batendo cabeça com os demais, ou seja, o ambiente é um ambiente de não cooperação. Você torce, mas não torce muito pelo sucesso do seu companheiro de partido. Então, o atual sistema, já que Vossa Excelência coloca que quando fecha-se a legenda, isso favorece o caciquismo, eu pergunto, qual é a força do caciquismo no atual sistema? Ele é praticamente total, inclusive selecionando quem disputa e quem não disputa.
Haveria, se os partidos forem reforçados do ponto de vista da identidade, haveria não apenas o fomento de novos quadros, mas também a disputa interna do partido seria relevante. E mais pessoas participariam da vida partidária. Porque existem muitas pessoas que têm, muitos políticos que têm mandato e que não têm nenhuma vida partidária. O que é do partido não me interessa. Eu só apareço na hora de conseguir a legenda para disputar. Inclusive porque o partido não tem vida orgânica. Essa que é a realidade. Se o partido não tem vida orgânica, se os partidos eles não conseguem, quando procuram aglutinar pessoas, porque as pessoas não querem saber do que os partidos, e os partidos sequer, eles apresentam um programa claro, exceto os partidos mais extremados, aqueles partidos que procuram hipnotizar e não convencer, o fato é que nós temos que mudar o sistema. Então, vereador Renato Antunes, o sistema proporcional em lista aberta, que é o que nós usamos hoje, é caríssimo também. Porque cada um fazendo campanha, tendo que buscar fonte de financiamento para disputar dentro de uma legenda competitiva, isso faz com que você tenha o custo da campanha muito mais elevada, na medida em que o candidato que ele é forte num determinado distrito, ele não está competindo somente no distrito, ele está competindo no todo o território, muitas vezes fazendo com que candidatos com um poderio econômico muito grande tenham a capacidade de fazer campanha em várias localidades da geografia mais ampla. Então, haveria uma redução dos custos que eu acho que compensaria. Haveria uma maior formação de quadros, haveria também a necessidade do partido exercer democracia interna e caberia ao eleitor escolher qual é a agremiação que ele se identifica. Esse é que é o fato. O que não pode é a permanência desse sistema em que as pessoas elas não votam em partidos, como Vossa Excelência colocou, mas é a base conceitual do nosso sistema. Como é que a gente pode ter um sistema que, conceitualmente, ele é baseado na proporcionalidade da quantidade de votos que cada partido recebeu, se as pessoas não estão preocupadas em votar num partido, e sim no seu representante? Então, nesse sentido, a migração para o sistema de votação ao modelo alemão, o distrital misto, me parece ser a mais prudente, inclusive, porque não abandona a nossa história. É um ajuste necessário que a gente faz para potencializar virtudes do sistema proporcional, que aí as minorias precisam de representação e a proporcionalidade ajuda nisso, mas também iria possibilitar que as localidades dos distritos pudessem ser também respeitadas. Há uma facilidade, inclusive, na minha concepção, de que essa migração independeria de uma reforma na Constituição. Eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, queria lhe parabenizar pelo senso de oportunidade de trazer esse tema tão importante. Eu acho que a reforma política ainda é mais importante do que a previdenciária e do que a tributária, porque com ela você vai poder eleger representações muito melhores. São todas importantes, são todas fundamentais para o Brasil, mas eu digo que ela já devia ter sido feita há muito tempo. Eu acompanho isso desde 2007, quando eu era presidente da OAB, Vossa Excelência era conselheiro federal. A OAB já apresentou vários projetos de reforma política. Em 2007 apresentou um para o então presidente da Câmara, Arlindo Quinaglia. Depois, quando eu era conselheiro federal, o ministro do Supremo hoje, Luiz Roberto Barroso, juntamente conosco, fizemos um projeto. Ele, à época, ainda era advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos um projeto que a OAB fez 80 anos e levamos ao Congresso, juntamente com o então presidente Elfim Cavalcante. Fora outros projetos do próprio Congresso, como Vossa Excelência citou aí. Vossa Excelência, de maneira didática, como sempre, tratou das questões conceituais. Eu também sou a favor do voto distrital misto, só que eu acho que a gente deveria, numa reforma política de fundo, que eu não acredito que o Congresso vai fazer, não acredito, como não fez ano passado, não vai fazer esse ano, porque não interessa ao Congresso que haja possibilidade da população interferir mais na vida legislativa e mudar realmente
a qualidade da representação do Parlamento brasileiro. Portanto, eu só acredito que, como a lei da ficha limpa, ela venha de fora, com o apoio da sociedade. O CNBB, OAB, os movimentos sociais, até alguns partidos. Eu não acredito que ela venha, pode ser até que venha, eu não acredito que ela venha espontaneamente do Congresso, a não ser que o Congresso seja empurrado, como foi com a lei da ficha limpa, que começou no OAB, CNBB, depois mais de 40 entidades se associaram e o Congresso votou a fórceps. Mas eu quero lhe parabenizar pela oportunidade de trazer esse tema. Eu também sou a favor do voto digital misto, que é o modelo alemão, só que eu acho que uma reforma política também poderia contemplar outros temas, como as propostas da OAB contemplaram. Eu defendo o fim da reeleição para cargos executivos, com mandato de 5 anos, é uma visão, é uma proposta. Eu defendo o fim do mandato do cargo de suplente senador, que é uma excrescência, né? E defendo também a possibilidade de haver candidaturas avulsas. Tá, o sistema proporcional ele é montado em função da proporção de votos de um partido, como Vossa Excelência falou, mas eu acho que nada impediria que o Brasil copiasse, no bom sentido, de outros países que permitem candidaturas avulsas. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi eleito sem ser por partido político, por um movimento, né? Então, esses movimentos, claro que organizados, vereador Renato Antunes, claro que não seria qualquer movimento, mas, por exemplo, os advogados, a OAB, os jornalistas, através do sindicato, da federação, etc., poderiam, em tese, ou movimentos associados, movimentos que se basearam na internet, em plataformas digitais, vou terminar, presidente, poderiam lançar candidaturas à margem dos partidos, porque o Brasil vive uma crise do sistema partidário, está deteriorado, mais de 30 partidos, concordo com Vossa Excelência, não há ideologia nem para 10 partidos, eu acho, mas eu não acho que isso é um problema do Brasil conjuntural. Acho que no mundo todo, as maneiras de se fazer política estão sendo objeto de disrupções. E os partidos políticos, eles são importantes. Mas há vários fenômenos no mundo todo, e acabo aqui, presidente, que mostram que é possível fazer política e representar a população dos parlamentos fora dos quadros dos partidos políticos. Mas, de qualquer maneira, isso é só uma opinião pessoal, e eu lhe parabenizo mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Jaime Asfora, incorporo o seu à parte. Algumas observações. Eu acho que pode haver uma janela de oportunidade de uma mudança, porque os deputados federais que estão lá, eles mudaram a regra a legislatura passada, com o fim das coligações, mas a grande maioria dos deputados que estão no Congresso Nacional hoje não retornará com o fim das coligações, porque foram eleitos agora o ano passado com a ajuda das coligações. A grande maioria não se reelegerá. A maioria não se reelegerá. Então, nesse sentido, eles vão aguardar a mudança da sessão legislativa desse ano para a próxima, e aí bem perto da sua reeleição, para mudar o sistema. A pressão social, a pressão da população, acho que pode ser grande. Então, pode ser que eles, utilizando o argumento de que há uma pressão dos vereadores, e os vereadores estão pressionando por uma mudança, eles operem uma mudança para valer para os outros, e não eles que são interessados. Então, eu acho que isso pode ser uma janela de oportunidade. No que se refere ao fim da reeleição com mandato de 5 anos, esse era justamente o sistema brasileiro de 1988. Era 5 anos sem reeleição. E aí se entendeu que, com o processo de Collor, que 5 anos era tempo demais se houvesse uma crise no início do governo. E aí você tinha uma paralisia. Então, por conta do impeachment de Collor, houve a ideia de redução. E aí a revisão constitucional reduziu de 5 para 4. Depois, 5 para 4 com uma reeleição. Eu acredito que a reeleição, 5 mais 4, que, na verdade, os americanos, eles entendem que, quando elegem um presidente, eles elegem para 8 anos. Se o presidente for muito ruim, ele não tem direito à reeleição, ele perde. Então, Donald Trump já está em campanha, já juntou o seu time para ir para a reeleição no próximo ano. Então, eu acredito que voltar para o modelo original de 1988 tem vantagens, mas tem uma enorme desvantagem, que é a rigidez do sistema presidencialista no momento de crise, como foi o caso do impeachment do ex-presidente Collor de Mello. No que se refere ao fim dos suplentes de senador, só se fosse, é possível,
Fim do suplente senador, em não tendo senador, você convoca novas eleições. Porque dá o resultado ao segundo colocado, você pode gerar uma distorção muito grande. Porque existem eleições para o Senado, onde o eleito ele leva 70% dos votos. Onde o segundo colocado tem uma eleição irrisória, como já foi aqui em vários casos. Então, você teria uma falta de legitimidade para o derrotado assumir. Nos Estados Unidos, portanto, não existe a figura do suplente. Inclusive, tem uma série, em épocas de Netflix, sei que Vossa Excelência é um apreciador das séries, as séries estrangeiras, tem uma série chamada Designated Survival, onde o vereador Jairo Brito, todos os congressistas americanos, eles estão no dia que é o State of the Union. O presidente americano vai para o Capitólio para fazer o discurso à nação, que é o discurso feito com todas as autoridades presentes, todos os senadores, todos os deputados, ministros da corte, o presidente, todo o gabinete, no único momento que isso acontece nos Estados Unidos, que é a primazia do sistema presidencialista, o presidente falando. E aí é um ataque terrorista, todo mundo morre. Sendo que o sistema americano, diferentemente do nosso, não há a figura do suplente. Então, como não há a figura do suplente, não há mais Congresso. Mas eles têm o designado sobrevivente, que é um ministro, que é o secretário, que fica num bunker, porque se todo mundo morrer, ele assume. Então, isso é uma ficção, ele termina assumindo, e aí toda a trama se desenrola para saber quem foi que matou todos os congressistas, todos os membros do gabinete americano. Então, é um modelo diferente do nosso, e eu acredito que, se for para acabar com a figura do suplente, que muitas vezes é utilizada como homenagem ao financiador da campanha do senador, que, de fato, seja nesses termos, o modelo americano, não permitindo, portanto, que o segundo colocado ele venha a assumir. Embora a nossa história também revela, senhor presidente, para concluir, que Pernambuco até tem tido muita sorte com os suplentes de senadores. Nós já tivemos senadores da estatura de um Roberto Freire, de um Gustavo Krause, que são senadores, suplentes senadores que honrariam as tradições de Pernambuco como igualmente os seus titulares. Muito obrigado, senhor presidente.